Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum. Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes. Mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos, em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, o próprio texto aqui da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade.
ele é chamado Naum de Elcós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Elcós, mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia, outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro ele faz alusão à queda de Tebas, que ocorreu em 663 antes de Cristo. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 antes de Cristo. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando. Deus é um Deus paciente. Mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida, de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos. E aí cada um que está ouvindo essa palavra vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus.
nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos. Precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus e Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum. Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade? Nesse momento de tantas incertezas, e nós temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento?
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida de quem for alcançada por ela o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio, que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui, segundo a tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que está aí a caminho do trabalho, ouvindo essa palavra. Você que está deitado aí no seu travesseiro, escutando esse áudio, essa mensagem. Você que está aí nas suas tarefas cotidianas, lavando a louça, preparando seu café, que o Espírito Santo possa falar com você nessa manhã. Amém? Como é maravilhoso começar o nosso dia ouvindo a voz de Deus. Como é importante alimentar o nosso espírito com a voz do Senhor. Não é verdade? No Salmo 119, versículos 10 e 11, o salmista escreveu o seguinte: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que você hoje possa buscar ao Senhor de todo o coração.
guardar a palavra dele no seu coração, para que você consiga resistir às tentações, para que o pecado não te domine. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós temos uma mensagem inédita da parte de Deus para você. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos postando reflexões bíblicas. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos fazer com que ela chegue a muitas vidas. E muitas pessoas têm sido transformadas pela palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Irmãos, eu estou fazendo reflexões extraídas desse livro aqui, olha. Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Esse livro contém 365 mensagens. E a palavra de hoje é dia 25 de junho. A palavra de hoje diz: libertando-se dos vícios. Libertando-se dos vícios. E o texto que é mencionado aqui é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí o texto diz o seguinte: os vícios agem como prisões. Viramos reféns de coisas, atos e pensamentos que não fazem qualquer bem. O nosso corpo se vicia pela sede de prazer carnal contínuo e pelo medo de enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você é incapaz, mas que está sendo incapacitado pela sua carne. E isso, para além do espiritual, é uma questão de saúde. Para se libertar de um vício, você precisa manter um trabalho conjunto entre os remédios para a alma e o corpo, pois a maioria é resultado de doenças ou fatores genéticos. Todo vício tem alta carga de ligação com o pecado. Mas para tratar de forma correta, o humano e o espiritual merecem atenção. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de ordem moral e de ordem ética. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e era famosa pela sua imoralidade sexual. Havia um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais em Corinto. Corinto também era marcada pelo comércio intenso e pela influência cultural grega. Os cristãos ali de Corinto haviam recebido o evangelho, só que eles estavam misturando os valores da cultura pagã com a vida cristã. E isso gerava muitos conflitos éticos, inclusive a tolerância aos vícios, à imoralidade sexual,
aos excessos alimentares e à divisão interna. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou livre. Você pode escrever isso com convicção. Eu sou livre. Paulo escreveu essa palavra aqui, irmãos, no intuito de confrontar a ideia errada de liberdade cristã que estava sendo distorcida. Ou seja, muitos coríntios estavam usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. E esses pecados incluíam vícios e práticas imorais. Paulo também escreveu isso para nos ensinar que, embora em Cristo nós não estejamos mais sob a lei cerimonial, a lei lá do Antigo Testamento, isso não nos dá permissão e nem licença para sermos dominados por maus hábitos ou por vícios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A cidade de Corinto era uma das mais ricas do Império Romano. O nome Corinto, em grego, chegou a ser usado como verbo, korintiazomai, que significava viver de maneira luxuriosa. E essa expressão que Paulo menciona aqui, tudo me é permitido, provavelmente era um ditado popular em Corinto, usado para justificar comportamentos imorais. E Paulo parece citar esse ditado popular, mas depois corrigi-lo, acrescentando o seguinte: mas nem tudo me convém, ou eu não me deixarei dominar por nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? O ser humano, ele tem uma tendência a justificar os seus vícios, dizendo: eu sou livre, eu posso, não tem problema nenhum nisso. Mas isso esconde, na verdade, uma prisão, na qual essa pessoa está sendo mantida cativa. Todo vício é uma forma de escravidão. O uso do verbo exousiazo mostra que a liberdade em Cristo é incompatível com qualquer forma de dominação, seja o vício em substâncias, em pornografia, em jogos de azar, um vício que tem crescido muito por aí, não é? As bets têm dominado o país, o mundo. Vícios em redes sociais também têm trazido um mal enorme para a mente das pessoas. O vício de comer muito, a gula, é pecado. Tem gente que é viciada em compras, compra de forma impulsiva. A pessoa entra na internet e já quer comprar alguma coisa, entra numa loja, às vezes não está precisando de nada, mas ela tem aquela propensão a gastar. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que nós gastamos de forma incorreta, gastamos naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não nos alimenta. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso corpo é um templo e nós não podemos separar corpo e espírito. O corpo deve ser santificado e usado para a glória de Deus. Olha, esse corpo aí que você tem, por mais que ele não esteja adequado, né, aos padrões do mundo, foi Deus quem te deu. E ele é templo do Espírito Santo. Por isso você não pode injetar, entupir o seu corpo com substâncias, com álcool, com drogas, com cigarros, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Mas a boa notícia é que existe uma promessa de liberdade em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Jesus pode libertar você desse vício, desse mau hábito, desse pecado, desse comportamento que tem te atrapalhado, que tem causado tanta dor, tanta tristeza, tantas perdas na sua vida. A graça do Senhor, ela nos fortalece sim, mas ela não serve como justificativa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você é livre, sim. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas te convêm. Nós não podemos seguir a cultura do mundo, que normalizou alguns pecados. Alguns pecados para o mundo já não são considerados pecados. Foram normalizados por causa da cultura, por causa dos costumes, mas nós andamos na contramão do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa bússola. Se ela está dizendo que é errado, nós devemos nos afastar. Você pode ser livre sim, mas não livre para pecar. Livre para levar uma vida de santidade. Livre para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Declare pela fé: eu sou livre. Não livre para pecar, livre para servir a Deus. Livre para glorificar ao Senhor com a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Hoje eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão dominadas pelos vícios. Seja qualquer um desses vícios que eu mencionei aqui, ou até outros que eu nem pude mencionar aqui. Tem coisas que se eu falar aqui, o YouTube derruba meu vídeo. Se você se encontra preso em algum vício, em algum mau hábito que tem te atrapalhado, escreva aqui pela fé: eu sou livre. Se você conhece alguém por quem você está orando, eu sei que na maioria das famílias tem pessoas presas em vícios. E como a família sofre com isso? Não é verdade? Como as famílias são atingidas. Porque às vezes a gente pensa que só o viciado que sofre, mas não, a família sofre junto. A família sofre perdas. A família sofre vergonha. A família é praticamente desestruturada quando tem uma pessoa que está presa em um comportamento vicioso. E você pode ser livre dos vícios. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Então, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se você tem orado a Deus por alguma causa específica, mesmo que não esteja relacionada a vícios, coloque ela aqui nos comentários e eu quero orar por você de forma específica. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas vidas que nesse momento, Senhor, estão aprisionadas. Famílias que estão sofrendo, famílias que estão se desfazendo. Ó Deus, eu peço que o Senhor entre com a tua libertação. Nós declaramos como o salmista: nós te buscamos de todo o coração. Não permitas que nós nos desviemos dos teus mandamentos. Queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor liberte aquele que está cativo, aquele que está preso. Quebra as correntes, Pai. Quebra essa maldição na vida desse homem, dessa mulher. Que eles possam experimentar
uma liberdade verdadeira, genuína. Que a liberdade que eles receberem hoje, Senhor, seja a liberdade de Cristo, a liberdade que Jesus conquistou por nós. Que nós sejamos livres, sim, não livres para o mundo, livres para o pecado, mas livres para te servir, livres para amar, para perdoar, para guardar o nosso corpo como oferta viva, como oferta agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de cura, para que outras pessoas também sejam libertas. Que aquilo que hoje nos aprisiona seja amanhã parte do nosso grande testemunho de libertação, de livramento. Nos cura, Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê determinação, para que possamos dizer não àquilo que tanto tem nos prejudicado, que tem trazido tanto mal à nossa casa, à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e os pedidos de oração escritos aqui nos comentários pelos meus irmãos. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor conceda provisão, cura, restauração, libertação e salvação nessa casa. Ó Deus, que esse filho que tem dado tanto trabalho, que tem trazido tanta vergonha, seja aquele que dá orgulho, seja aquele que promove a alegria, que ele seja livre, Pai, desse cativeiro, que ele possa romper pela fé as cadeias que estão o prendendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Você pode todas as coisas, você é livre para fazer o que quiser na sua vida, mas nem tudo te convém, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um testemunho diante das pessoas, amém? Então seja livre para adorar a Deus, para viver uma vida que glorifique o nome do Pai. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Se você conhece alguém que está preso em um vício que tem o prejudicado, mande essa mensagem para ele e deixe que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para a gente poder refletir um pouco na palavra de Deus, tirar esse tempo tão importante para a nossa vida. Que bom se nós pudéssemos todos os dias começar a nossa rotina falando com Deus, não é verdade? Como isso é importante. Muitas vezes a gente começa o dia já pegando no celular, já se envolvendo com algum compromisso, com alguma conversa. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. A primeira voz que você precisa ouvir pela manhã é a voz de Deus. E Deus fala conosco através da palavra dele. Por isso esse canal aqui existe. Por isso nós estamos aqui há mais de 10 anos no YouTube, postando reflexões bíblicas todos os dias, para que você tenha esse tempo com Deus, esse momento de intimidade com o Pai. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like nos ajuda a impulsionar essa mensagem. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas.
Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus como prioridade. Amém? Seja bem-vindo aqui nessa grande família da fé. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, eu vou extrair aqui do livro Uma Palavra para Cada Dia. Esse livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E a palavra de hoje é dia 24 de junho de 2025, a palavra de hoje, o tema é o propósito de Deus para a sua vida. O texto é Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí o texto diz assim: bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Seu amor é tão grande que ele te escolheu para ser adotado como filho. E por esse amor enviou Jesus para redimir os seus pecados e te fazer nova criatura. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Ainda que te acusem injustamente, Deus te escolheu para estar com ele. O propósito de Deus não tem ligação com a matéria, com esse corpo que você tem. Tem a ver com o seu espírito, com a sua formação em Cristo, com a sua fé. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreveu o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, não tem limite. De nós, o Senhor só espera amor e fé inabalável em suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito de Deus na sua vida não falha. Ainda que você tenha falhado, ainda que sua fé seja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, diante desse texto, que eu li aqui nesse livro, a gente pensa o seguinte: o que eu posso dar para um Deus que simplesmente se entregou por mim? O que nós podemos oferecer para alguém que nos amou antes mesmo que nós nascêssemos? Ele nos escolheu, nos perdoou e nos salvou. Como, irmãos, que nós vamos retribuir um amor tão grande? A resposta, talvez, para essa pergunta, está em Romanos 12, versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tem algumas versões que diz assim: esse é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Deus espera da gente é entrega. E não é uma entrega parcial, mas sim uma entrega total. Não é quando sobra tempo,
é viver para Deus, sabe? É oferecer a nossa vida como um culto vivo. Não só o culto de domingo que nós nos acostumamos a participar, mas em tudo que nós fizermos, nós devemos glorificar o nome de Deus. Deus não quer uma performance, Deus quer sinceridade. Deus quer entrega, renúncia, transformação. Ele quer você. Ele quer que você viva com propósito, não por medo, mas por amor. Deus quer alinhar a sua mentalidade com a mentalidade de Cristo. E se não é essa transformação que você tem visto na sua vida, se a sua mente tem se enchido mais de ansiedade do que de paz, mais de dúvidas do que de fé, então hoje é dia de clamar ao Senhor. Porque talvez você tenha se perdido do propósito de Deus. E o propósito de tudo na sua vida é uma pessoa apenas, Jesus Cristo. Talvez você tenha dúvidas em relação ao seu propósito. O seu propósito é Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o seguinte: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo nos convida aqui a sempre considerar a vontade de Jesus, olhar a maneira como Jesus agiria. E por isso, ele nos convida a uma mudança de mentalidade, de glória em glória, dia após dia. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por seus pedidos de oração. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que tem te afligido, que tem te incomodado. E eu quero que você declare, pela fé, aqui nos comentários o seguinte: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Escreva o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica ou o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque essa situação aqui para que a gente possa interceder, mas declare pela fé: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Deus, tão tremenda. Obrigado por esse dia que o Senhor nos permite começar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A Tua palavra afirma isso e nós cremos nisso. Ó Deus, eu sei que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos afastamos do Teu propósito e por isso nós queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelos pensamentos errados que nós temos. Nos perdoe, ó Pai, pelas atitudes precipitadas que tomamos, por todas as vezes em que nos esquecemos de olhar para Cristo e entender qual é a vontade dele diante de uma situação. Muitas vezes nós agimos na carne, nós agimos por impulso, nós tomamos decisões baseados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e não consideramos os teus princípios, a tua palavra, os teus ensinamentos. Esquecemos, ó Deus, ou deixamos de consultar o teu Espírito que habita em nós. Nos ajuda, Senhor, a pensar como Cristo pensava, a reagir da maneira que ele reagia. Que nós possamos carregar dentro de nós o caráter, a mansidão, a sabedoria e a firmeza de Jesus. Nos ensina, ó Deus, a viver com propósito. Mesmo no meio de dias difíceis, mesmo quando as coisas saírem do nosso controle, mesmo quando as portas se fecharem, ou quando parecer que nós estamos caminhando sem direção, que nós possamos
nos lembrar do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia, da tua palavra e dos teus mandamentos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome escrito aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor dê alívio a essa pessoa que chegou aqui nesse vídeo desesperada, que não sabe o que fazer. Ó Deus, essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora que disse que não tinha o que comer, não tinha o que dar para os seus filhos. E eu sei que muitas pessoas, nesse momento, se encontram assim. Mas eu creio que Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós. Visita a família dessa irmã, Pai, que fez um contato aqui comigo e que não sabia o que fazer. Não deixe que ela tome nenhuma atitude precipitada, que ela seja socorrida em suas necessidades. O Senhor conhece a vida dela e a vida de todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra. Ó Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo por causa da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico e de tantas outras doenças que afetam diretamente a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções. Derrama a Tua cura, Pai, sobre essa pessoa. Contempla, ó Deus, essa pessoa que está no leito dos hospitais agora, esperando por uma vaga para fazer aquela cirurgia. Que o Senhor possibilite essa intervenção cirúrgica. Que o Senhor prepare tudo. Ó Deus, que o Senhor haja através dos medicamentos, dos tratamentos, da medicina, da ciência. E ainda que não haja mais recursos na medicina para essa causa, que o Senhor opere um milagre. Ó Deus, eu oro por casamentos que estão sendo destruídos nesse momento. Relacionamentos que foram afetados por causa de uma traição, por causa de um desentendimento, por causa de uma palavra de ofensa que foi proferida. Eu sei que o Senhor permitiu o divórcio em casos extremos, mas eu sei que a vontade do Senhor é que a família seja preservada. Por isso eu te peço, meu Deus, que o amor prevaleça nesse relacionamento. Que esse casal receba agora a Tua graça, o Teu favor. Que eles sejam cheios da paz de Cristo. Que eles sejam cheios de amor em seu coração. E possam retomar o diálogo e possam se perdoar. Mas não permita, ó Pai, que essa família seja destruída. Eu peço que o Senhor abra as portas para as pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Ó Deus, tudo que ela está querendo, tudo que ele está querendo é um trabalho digno, é uma remuneração justa. E que o Senhor proporcione isso para que haja sustento nessa casa. E enquanto essa porta não se abre, que o Senhor providencie os recursos, seja através de alguém, seja através da igreja, seja através de uma instituição, ou até mesmo através de um milagre, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Que o Senhor olhe para nós com olhos de compaixão e com olhos de amor, e que cada pedido escrito aqui seja considerado pelo Senhor. Nos ajude a vivermos os Teus propósitos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Viva tudo aquilo que Deus tem para você.
Viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum. Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes. Mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos, em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Amém?
Irmãos, o próprio texto aqui da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade. Ele é chamado Naum de Eucós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Eucós. Mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia. Outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro, ele faz alusão à queda de Tebas, que ocorreu em 663 antes de Cristo. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 a.C. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando. Deus é um Deus paciente. Mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, Ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, Ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E Ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida, de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos
E aí cada um que está ouvindo essa palavra vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos. Precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus e Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum. Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade? Nesse momento de tantas incertezas, e nós
temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na Tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida de quem for alcançada por ela o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio, que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui, segundo a Tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os Teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.